Dá uma olhada neste vídeo completo que a Maria Confeiteira trouxe hoje para o canal, onde eu vou te ensinar a preparar esses mini hamburguinhos assados de festa. Para você que quer trabalhar na sua casa, faturar uma renda extra vendendo salgados, este daqui é o vídeo ideal. Pois eu também vou te ensinar a preparar uma massa muito prática que eu uso para fazer qualquer tipo de salgadinhos assados para festa. Mas também eu uso essa massa para preparar qualquer tipo de salgadinhos para lanchonete também. Além disso, vou te ensinar a preparar esses mini hamburguinhos de uma maneira muito simples. E por este ser um vídeo completo, ele vai ficar um pouquinho longo. Mas você que quer aprender, eu tenho certeza que vai assistir até o final. E depois disso, gostando da receita que a Maria Confeiteira trouxe hoje para o canal, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificações, pois toda vez que eu trouxer um vídeo vai chegar até você. Eu vou começar este vídeo te mostrando os ingredientes da massa. Aqui eu tenho 500 ml de leite integral, que também pode ser substituído por água. 2 ovos, 200 ml de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal e 10 gramas de fermento biológico seco. E 1 quilo de farinha de trigo. No final do vídeo eu venho te falando a quantidade exata que eu gastei para preparar essa massa. E antes de começar a prepará-la, eu quero te falar que eu já tenho um vídeo completo de como fazer essa massa usando esses mesmos ingredientes aqui no canal. É um vídeo curto que eu já postei. E como vocês ficaram com bastante dúvidas, hoje eu trouxe esse vídeo completo para esclarecer todo o passo a passo dessa receita. Agora vamos aprender? Para fazer essa massa, eu já tenho o costume de colocar todos os ingredientes no copo do liquidificador, exceto a farinha de trigo que eu vou deixar por último. Mas na sua casa você também pode colocar todos esses ingredientes em uma bacia e fazer à mão. Não tem problema nenhum, o resultado vai ser o mesmo. Agora bora lá. Já coloquei quase todos os ingredientes aqui dentro do copo do liquidificador. E aqui vai uma dica para você. Caso você queira usar o fermento biológico fresco, coloque 50 gramas para essa quantidade de massa que eu estou preparando. Agora vou levar para bater cerca de 2 minutos até que tudo isso esteja totalmente misturado. Aqui se passaram 2 minutos, eu já desligo. E já vou pegar toda essa mistura que eu acabei de bater, vou transferir para uma bacia. E aqui, enquanto eu vou dando ponto nessa massa, eu quero te dar uma outra dica. Eu nunca uso o leite ou a água na temperatura morna para preparar as minhas massas, porque se você esquentar demais, mata o teu fermento e o teu pão ou a tua massa não cresce. E é por isso que eu sempre dou preferência a usá-los na temperatura ambiente, porque aí não tem erro. Agora eu vou continuar preparando a minha massa. Aqui eu já coloquei farinha de trigo até ela ficar um pouco pesada e agora vou transferir para a minha bancada. De vez em quando vou vir aí acelerando essa parte da receita porque eu já tenho vídeo dessa massa aqui no canal. Já transferi a massa aqui e com a ajuda da minha espátula vou colocando farinha de trigo aos poucos e vou sovando essa massa por pelo menos 5 minutos, até que ela fique bem lisinha assim. Agora eu vou te mostrar o ponto dessa massa, que é quando ela fica assim. Por fora ela está bem lisinha, não está grudando nas minhas mãos, mas a parte de dentro ela gruda nos meus dedos. Eu costumo ver o ponto da massa sempre desse jeito. E é isso que eu queria te ensinar. Agora eu vou pegar a mesma bacia que eu usei, nem vou lavar, coloquei um pouquinho de farinha de trigo aqui dentro. E essa massa precisa descansar e triplicar de volume. Vou cobrir com um plástico e um paninho para ela ficar bem quentinha e crescer bastante. Enquanto ela descansa, eu quero te ensinar a preparar os mini hamburguinhos que a gente vai usar para rechear os nossos mini salgadinhos de festa. Aqui em uma bacia eu tenho 1 quilo de carne moída e eu pedi para o açougueiro moer 3 vezes para ela ficar bem fininha. E para temperar você vai usar os ingredientes da sua preferência. Aqui eu tenho meu temperinho pronto, que eu mesma fiz. E nele contém alho, cebola, sal, salsa e cebolinha. Eu gosto muito de colocar um pouquinho de colorau para dar uma corzinha. Um ovo inteiro. E dependendo da quantidade de carne que você for fazer, pode colocar até 2. E para dar aquela liga nesta mistura, eu sempre coloco 1 colher de sopa cheia de farinha de trigo.
pois é justamente o ovo e a farinha de trigo que vai dar aquela liga nessa mistura e vai deixar o meu hamburguinho bem lisinho. E agora aqui não tem segredo, é só você misturar isso tudo muito bem, até você perceber que essa massa virou um bolo só, assim ó. Eu mexo, ela cai bem pesada aqui. E agora eu já vou preparar os meus mini hamburguinhos. Como eu não gosto de usar os ingredientes crus nos meus salgados, eu vou pré-assar os hamburguinhos. Aqui eu tenho uma assadeira de pizza e para eles não grudarem nas minhas mãos, eu tenho água aqui nessa xícara. Eu molho as minhas mãos e pego porções dessa carne moída temperada, aperto e depois boleio. E vou colocando na minha assadeira. Percebam que quando eu pego porções, eu aperto antes de bolear para ela se firmar e não rachar. E a quantidade de carne que eu estou pegando nas mãos, eu estou visualizando aqui no olhômetro mais ou menos um peso de 15 a 20 gramas. Mas na sua casa você também pode pesar porções e depois fazer este processo. É que aqui eu já acostumei a fazer assim, no olhômetro mesmo. E uma dica, aqui eu não gosto de usar os recheios crus nos meus salgados, mas na sua casa você pode usar desse jeitinho que está aqui. É a gosto da pessoa. Agora que eu fiz bolinha com todos, eu molho a ponta do dedo nessa água e dou uma leve achatada nesses mini hamburguinhos, só para eles não ficarem tão redondinhos. Vou fazer isso com todos e depois vou levar para dar uma pré-assada, cerca de 5, no máximo 10 minutos no forno convencional aqui de casa. Como eu já estou usando para preparar algumas mini pizzas, eu vou aproveitar o gás e vou deixá-los aqui embaixo para dar essa pré-assada. Eu sempre aproveito o gás aqui para preparar várias receitas e economizar ao máximo, pois a economia é a alma do teu negócio. E você também pode assar antes, não precisa ser no mesmo dia de fazer a sua receita. Enquanto isso, eu tenho aqui fatias de queijo mussarela e presunto. Aqui eu tenho cerca de 200 gramas de cada e como eles estão fatiados, eu vou cortar em quadradinhos aproximadamente do tamanho dos salgados que eu vou fazer. Mas na sua casa, essa parte é opcional. Você também pode preparar esses salgadinhos usando apenas os mini hamburguinhos que eu acabei de te ensinar. E esse presunto e queijo que eu estou usando também poderia ser ralado, para a tua receita render ainda mais. Enquanto eu faço isso, já me conta aqui nos comentários se você já faz salgadinho na sua casa e se tem alguma receita que você queira que eu traga para o canal, que eu trago com o maior prazer. Já terminei de cortar os meus frios, vou colocar em um prato e reservar aqui do lado. E para os meus salgadinhos ficarem bem molhadinhos, eu tenho aqui molho de tomate pronto misturado com orégano. Essa mistura vai deixar os meus salgadinhos bem molhadinhos e com aquele cheirinho gostoso de pizza. É só isso, 2 ingredientes, vou reservar aqui do lado também. E aqui os meus mini hamburguinhos já ficaram prontos. Eu deixei apenas 7 minutinhos no forno. Aqui eles ficaram apenas 7 minutinhos porque apenas deu uma pré-assada para se firmar. Em cima tá bem durinho, embaixo ele está bem branquinho. Como essa carne solta bastante água, aqui eu escorro em papel toalhas antes de usar, para evitar do meu salgadinho abrir depois de pronto. E agora que eu preparei tudo que eu vou usar para fazer esses salgadinhos, vou te mostrar como ficou a nossa massa. Como aqui tá bem frio hoje, a minha massa demorou quase 2 horas para chegar neste ponto. Não é tão rápido que ela cresce, pessoal. Tudo depende da temperatura do dia. E ela triplicou de volume. Agora é só tirar da bacia, bolear menos de 30 segundos até que ela volte ao tamanho inicial. Agora sim, é só cortar em pedaços menores para usar. E olha só que massa linda. Por dentro está grudando, mas bem pouquinho, mas por fora ela está sequinha. Agora eu vou separar esses pedaços aqui na bacia e vou deixar um para começar a preparar os nossos mini hamburguinhos. Aqui é só ir colocando farinha de trigo de um lado e outro e abrir com o rolo. E eu sempre deixo essa massa na espessura de meio centímetro. Antes de cortar, eu verifico todos os lados da massa que eu abri. Já está ok? É hora de cortar. Aqui eu tenho um cortador, aro de 8 por 8. Mas também, se você não tem esse cortador, poderia ser uma xícara,
um copo e o tamanho é o da sua preferência. Aqui eu já estou acostumado a usar este tamanho. E esse excesso de massa eu vou cortando e separando aqui do lado. E não se preocupe, o aproveitamento dessa massa é de 100%. Vou pegando todo o restante aí, vou boleando e colocando aqui do lado. Depois eu vou usar essa massa toda. Enquanto isso ela vai crescendo aqui, ó. Depois é só abrir e usar. Aqui é como se fosse disquinhos de pizza, tá vendo? Vou dar uma ajeitada aqui na mesa para a gente começar a preparar os nossos salgadinhos. Eu amo fazer essa massa porque ela fica muito elástica. Já peguei os mini hamburguinhos, olha só, estão bem sequinhos. E esse quilo de carne moída que eu usei para fazer os mini hamburguinhos me rendeu mais de 100 unidades. Os frios que eu cortei e a minha mistura de molho de tomate com orégano, ó, já ficou bem grossinha. Aqui eu gosto muito de usar formas de pizza para assar os meus salgadinhos, porque elas são baixas e eu acho que assa bem mais rápido e assim eu economizo o meu gás. Mas se você ainda não tem aí na sua casa, pode usar uma assadeira de bolo comum. Agora eu vou preparar o salgadinho. Eu pego aqui uma porção da massa, coloco o meu mini hamburguinho no meio e já coloco um pouquinho do molho de tomate com orégano. Um pedacinho do presunto e um pedacinho de mussarela. E é só isso, pessoal. Espera aí que ele tá grudadinho. Pronto, vou dobrar aqui. Eu pego uma porção de massa aqui do lado e vou fechando. Olha só como essa massa estica. Primeiro eu faço uma trouxinha, depois eu vou apertando aí onde está aberto e vou colocando para o meio. Depois que eu verifiquei que está bem fechadinho, viro a costura para baixo e boleio novamente com as mãos. E vou dando uma leve achatada. E se você não quer fazer de 1 a 1, pode colocar os mini hamburguinhos em cima dessa massa, ainda na mesa, e colocar os recheios. Fazendo isso, você aumenta muito a sua produção. E você que nunca fez, é a primeira vez que está tentando fazer esse tipo de salgado, você vai arrumar a melhor maneira para você trabalhar. Cada pessoa pega um jeitinho diferente de produzir as suas encomendas. E esse é o jeitinho que eu faço aqui e quis muito trazer hoje para vocês. Com essa massa, eu faço mini pizza, bauruzinho, hamburguinho, vários tipos de salgados assados. Até mini fogaça frita. E aqui é só você prestar atenção de como eu estou fazendo, você também vai conseguir fazer com facilidade na sua casa. Não coloque um próximo do outro, porque ele ainda vai crescer. Aqui estou fazendo alguns, segurando na minha mão para te mostrar bem direitinho. E também tem outras formas que eu também vou te ensinar daqui a pouco para acelerar a sua produção, de preferência por fazer assim. Coloque as massas depois de cortadas na mesa, coloque o recheio e depois você só vem fechando. Aqui já estou dando uma breve acelerada neste vídeo. Enquanto você aprende, já se prepara para deixar aquele like e fortalecer muito o meu canal e muito obrigada! Pessoal, vocês sabiam que aqui no canal da Maria Confeiteira tem um vídeo completo de como você fazer e vender salgado pronto, frito e congelado na cozinha da sua casa? É só você dar uma verificada aí no meu canal que você vai achar bastante opções de fácil venda para faturar bastante dinheiro trabalhando na cozinha da sua casa. E agora, para deixar esses salgadinhos mais bonitos do que já estão, eu tenho aqui 100 gramas de gergelim. Eu compro a granel na Casa do Norte. O quilo sai caro, mas 100 gramas dá para você comprar com facilidade. 100 gramas rende bastante, dá para você fazer umas 4, 5 receitas dessas daqui. Por isso, vale muito a pena você comprar. Agora eu vou te ensinar a pincelar os salgadinhos. Aqui eu vou usar 2 gemas misturadas com um pouquinho de leite, cerca de 2 colheres de sopa aproximadamente. Vou misturar e reservar aqui do lado para te dar uma dica. Se você quer fazer essa receita hoje e ainda não tem o seu pincel, fique tranquilo. Pegue 2 folhinhas aí de papel toalha, dobre assim do jeito que eu estou te mostrando.
passe no ovo e no leite e pincele os seus salgadinhos. Você hoje não tem desculpa para não fazer essa receita e já começar a ganhar o seu dinheiro. E quando este papel molhar, pegue outro e vá pincelando, assim como eu estou fazendo. E essa mistura aqui rende muito, vou deixar aqui do lado porque ainda tenho mais massa dessa mesma receita que sobrou. Daqui a pouco eu vou terminar e finalizar. Agora eu despejei um pouco do gergelim em um prato para facilitar a hora de jogar em cima dos salgadinhos. E não precisa ser muito, pessoal. O gergelim é apenas para dar um charme neste salgado. E se você não quiser pincelar com a gema do ovo e o leite, pode pincelar com água para grudar o gergelim também. Agora que eu terminei, eu vou esperar cerca de 15 minutinhos antes de levar para assar, para ele dar uma leve crescida novamente. Vou deixar ele aqui do lado para te mostrar que a gente ainda tem bastante recheio por aqui. Olha só, aqui eu vou completar com mais um pouco de molho e orégano. Essa massa rende bastante, olha só a quantidade que eu ainda tenho aqui. Como com aquele pedaço de massa eu já te ensinei a preparar os salgadinhos, vou dar uma acelerada neste vídeo, mas é só você prestar bastante atenção que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer na sua casa. Já terminei, agora vou pincelar. Vocês viram o quanto é fácil preparar esses salgadinhos? E aqui lá vai outra dica para você. Essa gema com o leite que sobrou, eu vou levar para congelar até 3 meses para fazer uma nova receita. Aqui eu não jogo nada fora, pessoal. E este gergelim que sobrou, eu coloco em um saquinho e posso guardar. Agora vou esperar 15 minutinhos ele crescer mais um pouco antes de levar para assar. E todos os recheios que sobraram eu vou ensacar e congelar por até 3 meses para fazer uma outra receita um outro dia. Aqui eu já assei os meus salgados na grade de cima do forno convencional aqui de casa a 200 graus. E ele assa muito rápido, aqui demorou 15 minutos. Vocês sabem que o salgado assado, feito de maneira artesanal, alguns podem ficar maiores e outros menores. A não ser que você pese pedaços de massa e pedaços de recheio. Aí sim o teu salgadinho vai ficar no tamanho padrão. E olha só que salgado lindo. E você que quer fazer em porções para vender congelado, é só esperar esfriar, ensacar, deixar ele bem vedado e levar ao freezer por até 3 meses. Na geladeira ele dura até 5 dias. Agora eu vou cortar para te mostrar a parte de dentro. Agora me fala se você não achou este vídeo uma maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. E se gostou, deixa aquele like, se inscreva caso você ainda não seja inscrito. E ative o sininho de notificações, porque aí toda vez que eu gravar um vídeo, o YouTube vai te notificar e você vai receber a minha receita. E agora me fala se você não vai fazer este salgado ainda hoje aí na sua casa. E você sabia que fazer salgadinhos para festas é uma ótima opção de faça e venda? E esse vídeo de hoje é para te mostrar que tem sim como você faturar um bom dinheiro trabalhando na cozinha da sua casa, usando todos os utensílios que você já tem aí. E lá vai a última dica deste vídeo de hoje. É que esse tipo de acidente de abrir um salgadinho e outro vai acontecer sim, pessoal. E isso é muito comum. Aqui em casos que abrem eu sempre dou para minha família e os outros eu costumo vender todos. Tchau!